Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui sobre acumulação de cargos públicos. E nessa parte aqui da aula, nesse bloco especificamente, eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos jurisprudenciais que são importantes para a gente compreender o tema. Tranquilo? Então, olhem só. Tinha uma discussão que estava sendo travada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e como tudo que a gente sabe, né, que acontece no Brasil, em razão da judicialização da vida, qualquer discussão acaba parando no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nesse ponto que eu vou tratar com vocês aqui agora não foi diferente, né? O Supremo teve que dar uma posição definitiva sobre o assunto para poder pôr fim a uma discussão que estava ocorrendo em relação ao tema. Olha só, que discussão foi essa? Havia um posicionamento no âmbito da Advocacia Geral da União, da AGU, e no âmbito do Tribunal de Contas da União, TCU, sobre carga horária semanal diante das hipóteses constitucionalmente admitidas de acumulação de cargos públicos. Que discussão foi essa aqui para a gente poder compreender? A AGU e TCU tinham o seguinte entendimento, que diante das hipóteses constitucionalmente admitidas para a acumulação de cargos públicos, esses dois vínculos não poderiam ultrapassar uma jornada semanal de trabalho de 60 horas. Ou seja, embora a gente não encontre isso no artigo 37, no inciso 16 da Constituição, a AGU e Tribunal de Contas da União tinham esse entendimento de que se o indivíduo, por exemplo, acumula 2 cargos de professor, é professor numa universidade federal e é professor numa universidade estadual, por exemplo, ou até mesmo em duas universidades federais, no Instituto Federal, eventualmente, juntando, né, as duas cargas, né, horárias semanais, não poderia ultrapassar, né, ou não poderiam ultrapassar esses vínculos 60 horas semanais. Pois bem, isso foi parar no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ, através da sua primeira sessão, né, que trata sobre assuntos relacionados aí a direito público, entendeu também que esse entendimento, né, firmou ou confirmou esse entendimento do TCU e da AGU. Porque, veja bem, qual é o grande fundamento aqui para que, como regra, não se possa acumular cargos públicos, empregos públicos ou funções? Olha só, parte-se do pressuposto de que o servidor, quando ele tem uma alta carga de trabalho, ele não vai descansar, né? Ele não vai ter tempo de conviver com a família, ele não vai ter tempo de promover um aperfeiçoamento técnico-profissional, de estudar, de fazer um curso, de fazer uma especialização, né? E aí, consequentemente, isso haveria uma prejudicialidade na prestação do seu serviço público. Então, o ideal é que ele tenha uma carga horária fixa, que ele tenha um cargo, que ele tenha um emprego, que ele tenha uma função, para que ele possa se dedicar àquela atividade e melhor prestar aquele determinado serviço público. É por isso que, diante apenas de situações excepcionalíssimas, conforme até eu já destaquei, funções essenciais, cargos que a gente não tem tantos profissionais assim, ou pelo menos na época da Constituinte se identificou essa questão da demanda específica sobre esses cargos, né, esses empregos públicos, via de regra não se pode acumular. Então, nessa trilha, né, nessa senda, nessa perspectiva de entendimento, o STJ acabou dizendo, tem razão o TCU, tem razão a AGU, o ideal é que não se ultrapasse essas 60 horas, porque senão o indivíduo não vai conseguir trabalhar, não é? Isso, obviamente, como disse há pouco, foi parar no âmbito do Supremo Tribunal Federal para que o Supremo dissesse qual era o entendimento, né, ou qual era o melhor entendimento sobre o assunto. Olha só, eu já vou colocar na telinha aí, para vocês acompanharem comigo, uma ementa sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema, tá? A gente vai identificar, deixa eu voltar aqui, a gente vai identificar que esse é um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal. Tá? Esse julgado aqui que eu vou destacar para vocês, ele é um julgado de 2019. Olha cá, foi publicado aqui, ó, 25 de fevereiro de 2019. Depois de toda essa discussão, né, no âmbito aqui da AGU, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do TCU, não é? O Supremo Tribunal Federal trouxe esse entendimento aqui. Preste atenção que essa ementa ela acaba sintetizando o que a gente discutiu até agora, né? Então, olha só, nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou o entendimento de sua primeira sessão no sentido da
impossibilidade de cumulação de cargos públicos ou de cargos de profissionais da área de saúde. Veja que foi um case aqui discutindo exatamente a acumulação de cargos públicos na área de saúde, não é? Quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais. E aqui, ó, validade do limite de 60 horas semanais estabelecido no parecer, né, 145 de 98 da AGU. Veja que é, de certa forma, um entendimento até antigo, né, da AGU sobre o assunto. Nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no artigo 37, no inciso 16 da Constituição Federal. E aí, vejam, olha só o que o Supremo Tribunal Federal acabou firmando de entendimento. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, olha só aqui, ó, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional, isso aqui é muito importante, a existência de norma infraconstitucional, limitadora de jornada semanal de trabalho, não constitui óbice ao reconhecimento da acumulação de cargos. Olha só, deixa eu explicar isso daqui melhor para a gente poder entender. Qual foi o entendimento aqui do Supremo Tribunal Federal? Dentre outras palavras aqui, o Supremo diz o seguinte, olha, não cabe ao legislador infraconstitucional ou até mesmo ao intérprete, né, infraconstitucional dizer que a acumulação de cargos públicos ela só pode decorrer quando houver uma jornada, né, ela só pode existir quando a jornada não for superior a 60 horas. E por que isso não é possível? Porque a Constituição não impõe essa limitação. Aqui, digamos que o Supremo fez uma interpretação literal, não é? O Supremo diz, olha, onde a Constituição não impõe uma restrição, não cabe ao intérprete restringir. A única coisa, de certa forma, que a Constituição impõe como restrição é não cabe a acumulação de cargos públicos, como regra. Nas hipóteses em que a Constituição admite a acumulação de cargos públicos, deve haver o quê? A compatibilidade de horários. Então, essa é a única exigência, via de regra, que a Constituição faz. Primeiro que você tem que acumular os cargos constitucionalmente admitidos e essa acumulação ela precisa ter a compatibilidade de horários. Então, é só isso que a Constituição impõe. Como a Constituição não impõe essa jornada semanal máxima de 60 horas, não caberia ao intérprete impor aqui essa restrição. É óbvio, né? Isso não significa dizer que, do ponto de vista fático, o eventual chefe daquele servidor público, que é sabido acumulador de cargos públicos constitucionalmente admitidos, analise, fiscalize, né, a prestação do serviço para saber se está havendo algum tipo de prejudicialidade, se não está havendo aqui o cumprimento de metas, se o servidor realmente não está conseguindo dar conta de uma carga horária, né, que, diga-se de passagem, é relativamente alta, né? Se você trabalha 5 dias por semana e tem ali pelo menos 60 horas semanais, isso no mínimo você vai trabalhar 12 horas. Né? Mas nem sempre, por exemplo, jornada de professor, que é o meu caso aqui. Embora eu não ensine em instituição pública, mas, por exemplo, geralmente um professor de instituição pública, ele tem uma jornada de, sei lá, de 40 horas semanais, mas isso não significa que sejam 40 horas em sala de aula propriamente, né? Até porque o nosso trabalho não é só chegar e dar aula, tem toda uma preparação, tem toda uma pesquisa, né? Muitas vezes a gente participa de reuniões, de eventos, de seminários, coordenamos uma ou outra situação ali que toma da gente o tempo. Então, quando a gente visualiza assim, um determinado professor tem uma jornada semanal de 40 horas. Óbvio que do ponto de vista prático pode até ser mais, e normalmente é. Mas essas 40 horas não são horas de sala de aula propriamente, né? É uma carga horária que é diluída em outras atividades do docente. Mas a verdade é que, independentemente, imagina, o professor de 2 instituições públicas tem 2 contratos de 80 horas, aliás, de 40 horas, fazendo aí uma jornada de 80 horas semanais. Cabe ao coordenador, cabe ao diretor, cabe àquele que tem a competência para fiscalizar, saber se o serviço está sendo prestado a contento ou não. Tá? Mas, repito, o fundamento do Supremo Tribunal Federal nesse entendimento é, se a Constituição não impõe essa limitação, não cabe, portanto, ao intérprete criar uma restrição onde a Constituição não impôs essa limitação. Tranquilo? Então, é perfeitamente possível que, diante da acumulação de cargos públicos, uma acumulação lícita, constitucionalmente admitida, se admita que a jornada semanal desses 2 vínculos ultrapasse, né, as 60 horas. Então, vamos para cá. Tem outra discussão aqui que é muito importante para a gente poder perceber, que é uma discussão sobre
o conceito aqui, ó, pessoal, de cargo técnico ou de cargo científico, tá? Porque vejam vocês, né? Lá, o que é que a Constituição admite? A Constituição admite assim, 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro de técnico ou científico, e 2 cargos de profissional, né? 2 cargos ou emprego de profissional da área de saúde com as devidas profissões aí regulamentadas. Pois bem, o que é importante aqui a gente discutir sobre esse assunto? Primeiro, qual é o conceito de cargo técnico ou qual é o conceito de cargo científico, tá? Porque, basicamente, a gente tem um pressuposto aqui, né? Decisões do STJ que tentam apresentar para a gente um conceito de cargo técnico, um conceito de cargo científico. Porque, veja, a gente não pode olhar o nome do cargo apenas para dizer se ele é um cargo técnico ou científico. Vou lhe explicar por quê. Porque, via de regra, esses 2 entendimentos que eu vou mostrar para vocês aqui, essas 2 explicações, 2 definições, apresentam para a gente o STJ se comportando da seguinte forma, como regra. O que é um cargo técnico? O que é um cargo científico? Um cargo técnico, por exemplo, é um cargo em que, para ocupar aquele determinado cargo, o candidato precisa ter um diploma de nível superior, um diploma de nível técnico, de um curso profissionalizante, que ofereça a ele um conhecimento específico em determinada área. Ou seja, o habilite a desenvolver determinada atividade. É o caso, por exemplo, do analista judiciário. Ele precisa ter uma formação específica na área jurídica para poder desenvolver, né, para poder ocupar aquele cargo. É o caso, por exemplo, do técnico em informática de um tribunal, o pessoal que trabalha na área de TI, na área da tecnologia da informação. Ele precisa ter um conhecimento específico naquela área, seja a nível superior, seja a nível técnico, que o habilita a desenvolver aquela atividade. Ou seja, não é todo mundo. Né? Se você me colocar, por exemplo, para trabalhar na área de informática de uma empresa, eu não vou saber absolutamente nada. É capaz de eu destruir, né, o sistema mal sem mexer no Word e no PowerPoint. Mas o cargo técnico aqui, ele se caracteriza exatamente em razão de uma formação específica que ofereça ao servidor, né, uma capacidade técnica para desenvolver uma determinada atividade numa área do conhecimento específico. Tá? Por que eu estou chamando a atenção desse detalhe? Corroborado com o que eu disse agora há pouco. Não é o nome do cargo que vai dizer se ele é técnico ou científico. Porque, por exemplo, cargo de técnico judiciário de um tribunal, cargo de técnico administrativo numa repartição pública, tem um nome de técnico, mas você, para ocupar esse tipo de cargo, não precisa de um conhecimento específico numa área, né, do saber. Basta ter um nível médio, ou seja, é um conhecimento que qualquer um aqui poderia desenvolver aquela atividade. Não precisa de um conhecimento de uma área específica. Às vezes o candidato ali, o servidor, ele vai desenvolver uma atividade burocrática. Então não cabe dizer, apenas observar, olha, é cargo técnico ou cargo científico pelo nome. Você tem que ver quais são os requisitos para ocupar aquele cargo, quais são as atribuições daquele determinado cargo. Estou lhe chamando a atenção para esse detalhe porque eu já vi acontecer técnico de tribunal passar no concurso para ser professor numa instituição pública e dá problema ele não poder assumir. Ou pede exoneração do cargo de técnico, do cargo de origem, né, ou permanece no cargo de origem e não assume o cargo de professor. Por quê? Porque o cargo de técnico judiciário, de técnico administrativo, independentemente como se chame, por ser um cargo de preenchimento apenas com o requisito de escolaridade de nível médio, não exige um conhecimento específico, não exige uma formação específica para que se configure um cargo de nível técnico. Olha só que existe até precedente no âmbito do STJ, dizendo que um cargo de analista administrativo, veja que situação, tá? Analista administrativo, muitas vezes é um cargo de nível superior que, para ser preenchido, o sujeito precisa ter uma formação específica na área de administração, ou há situações mais amplas em que qualquer formação de nível superior lhe habilita a ocupar aquele cargo. E aí há situações em que o STJ diz que, inclusive, o cargo de analista administrativo ele não é um cargo considerado um cargo técnico, embora demande um diploma de nível superior. E qual é o fundamento aqui para a gente entender? O fundamento é simples. O desenvolvimento, né, as atribuições do cargo são atribuições meramente burocráticas que qualquer indivíduo que tem uma formação genérica consegue desenvolver. Não é uma formação específica numa determinada área do conhecimento. Principalmente naqueles concursos em que se estabelece vaga para analista administrativo e qualquer nível superior você pode fazer aquele concurso, né? Você pode ocupar aquele cargo.
Então a gente precisa tomar muito cuidado. Primeiro, né, a grande lição aqui, não é o nome do cargo que vai dizer se ele é técnico ou científico, tá? A gente tem que ver quais são as atribuições, quais são as atividades que são desenvolvidas por aquele cargo, né, por aquele servidor que vai investir naquele cargo. E há precedentes aí de forma bem restritiva dizendo que o cargo de analista administrativo, por exemplo, ou qualquer outro cargo que imponha atividades meramente burocráticas, que qualquer indivíduo sem uma formação específica consiga desenvolver, não pode ser considerado um cargo técnico. Tranquilo? Essas lições aqui elas são muito importantes. Vamos colocar na tela aqui para vocês observarem. Olha aí, ó. Definição de cargo técnico, né, que a gente encontra na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O que é um cargo técnico? É aquele que requer conhecimento específico. Grifa muito bem isso aqui, tá? Destaca muito bem isso aqui no teu material, nos teus estudos aí em relação a isso que a gente está dizendo aqui. Requer conhecimento específico. Olha aí, ó. Na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante. Então, via de regra, você tem que ter um conhecimento específico, você tem que ter uma formação específica para que aquela formação específica lhe habilite a exercer determinada atividade. Porque não adianta você ter uma formação de nível superior e por exemplo, vamos usar esse mesmo fato aqui. Vamos lá, um exemplo qualquer. Agente da Polícia Federal, né? Um agente de Polícia Federal, para você fazer um concurso, que está em vias aí, inclusive, de ser publicado, né, edital, para você fazer um concurso para agente de Polícia Federal, basta você ter qualquer formação em nível superior. Então, veja, um candidato ou uma candidata que tenha formação em odontologia, que tenha formação em farmácia, por exemplo. Essa formação de nível superior que ela tem, o que ele tem, não habilita, né, especificamente para desenvolver as atividades de agente policial. Né? Esse conhecimento aqui, ele, de certa forma, está dissociado. É apenas um requisito para ocupar o cargo, mas não o faz ter um conhecimento predominante para desenvolvimento daquela atividade. O que significa dizer que um cargo de agente federal, de Polícia Federal, embora seja um cargo que você precisa ter um nível superior, em tese não se encaixaria nesse conceito aqui de cargo técnico, porque não demanda um conhecimento específico, né, em determinada área do conhecimento. Qualquer área você pode fazer o concurso de agente da Polícia Federal, diferentemente do concurso de delegado ou do perito, que tem muitas vezes determinadas especialidades. Vocês conseguem perceber? Então esse conceito aqui ele precisa ser muito bem delimitado, tá? Não é qualquer cargo de nível superior ou qualquer concurso ou qualquer formação que vai lhe dizer que você está ocupando um cargo técnico. A gente precisa olhar isso com muito cuidado, tá? Olhar as atribuições do cargo, né? Olhar a formação, se ela é uma formação específica ou se ela é uma formação genérica, se aquele cargo ali precisa de um conhecimento numa área específica ou se qualquer formação, genericamente falando, lhe habilitaria a exercer aquela atividade. Tá? Então, atividades meramente burocráticas não se encaixariam aqui nesse conceito de cargo técnico. Tranquilo? E esse outro conceito aqui, ó, cargo científico, segundo o STJ, é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade a investigação coordenada e sistematizada de fatos predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Então, aqueles cargos de investigação em universidades, né, em fundações, em que você vai precisar ali investigar, trazer de repente conclusões sobre determinado assunto, isso geralmente a gente vê na área de saúde, né? Nas ciências da saúde ali propriamente, na área de saúde, mas é um conceito aí bem interessante, né? Um conjunto de atribuições que leva a uma investigação, né, sobre determinado tema. Há precedentes, inclusive, do STJ, por exemplo, considerando o cargo de intérprete de Libras como um cargo de nível técnico. Consequentemente, haveria a possibilidade de acumulação. E por que isso? Porque para você ser intérprete de Libras, você precisa ter um conhecimento específico, ter uma formação técnica específica para o desenvolvimento daquela atividade. Então, o intérprete de Libras poderia acumular um outro cargo de professor, por exemplo. Tá? Então, vamos tomar muito cuidado com essas observações aqui. A gente não pode olhar apenas o nome do cargo, do emprego, né, da função. A gente precisa identificar quais são as suas atribuições, se para o desenvolvimento daquelas atribuições a gente precisaria ter uma formação específica ou não. A partir disso, a gente pode dizer se haveria um enquadramento no cargo técnico ou científico aqui. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado e aprendido aí o conteúdo. Obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela paciência.
a gente se encontra no próximo bloco, né? Daqui a pouco.